Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Vamos para o texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Jesus declara ser o bom pastor em João 10:14, revelando uma relação íntima e pessoal com cada um dos seus seguidores. Ao afirmar que conhece suas ovelhas e é por elas reconhecido, Jesus estabelece um vínculo de cuidado, confiança e entrega mútua. Essa verdade confronta a negligência dos líderes religiosos da época e nos lembra que o verdadeiro pastoreio nasce do amor sacrificial e da comunhão com o rebanho. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Ao afirmar que Jesus é o bom pastor e nós somos suas ovelhas, reconhecemos o vínculo de pertença e dependência que nos une a ele. A igreja, como rebanho de Cristo, é guiada, alimentada e protegida por aquele que deu a vida por todos nós. Essa imagem remete à ternura do pastoreio divino, mas também ao chamado à obediência e escuta da voz do nosso pastor, que nos conduz pelos caminhos da justiça e da salvação. Objetivos da lição. No primeiro tópico, vamos analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. No segundo tópico, vamos esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Já no terceiro e último tópico, vamos diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Ao iniciar esta lição, é essencial compreender que João 10 revela uma das mais belas imagens de Jesus, o bom pastor. Ele não é apenas um líder espiritual, mas aquele que se compromete pessoalmente com o bem-estar de suas ovelhas. A metáfora pastoril, comum ao mundo judaico, assume aqui um significado messiânico profundo, revelando o cuidado, a proteção e a orientação que Cristo oferece ao seu povo, em contraste com líderes que agem como mercenários. Na imagem ilustrativa, vemos Jesus guiando um grupo de ovelhas por um campo verdejante, simbolizando não apenas sua presença constante entre nós, mas também a confiança das ovelhas que o seguem. O cenário natural evoca o Salmo 23, e o olhar atento de Jesus expressa o cuidado individual com cada uma delas. Esta representação visual reforça a mensagem central do capítulo. Cristo está entre suas ovelhas, conduzindo-as com amor, firmeza e direção segura. Os alunos devem entender que Jesus é o pastor que caminha conosco, cuidando e protegendo cada um de nós. Ele conhece suas ovelhas e está sempre presente, como mostra a imagem. Jesus à frente do rebanho, guiando por um caminho seguro. Isso nos ensina que podemos confiar nele, pois ele nos ama, nos orienta e nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. A metáfora de Jesus como a porta das ovelhas, João 10:7, comunica verdades profundas sobre acesso, cuidado e exclusividade no reino de Deus. No contexto do Evangelho de João, essa declaração segue o confronto com os fariseus e Jesus se posiciona como o único meio legítimo pelo qual as ovelhas podem entrar em segurança. Ele não é apenas o pastor, mas também a própria entrada, o caminho direto ao Pai, seguro e verdadeiro, em oposição aos falsos líderes que conduzem à destruição. Na imagem, vemos Jesus posicionado à entrada de um aprisco de pedras, representando visualmente sua função como a única porta. A postura de vigília e acolhimento comunica segurança e autoridade. Essa representação reforça a ideia de que não há outro caminho senão por ele, e que quem entra por essa porta encontra descanso, proteção e pertencimento.
O aprisco, com sua única abertura, ilustra bem o princípio da exclusividade do reino através de Cristo. Os alunos devem entender que Jesus é a única porta que nos leva até Deus. Como mostra a imagem, ele está à entrada do aprisco, pronto para proteger quem entra e impedir qualquer mal. Isso significa que só por meio de Jesus podemos estar seguros e perto do Pai. Ele é quem cuida da nossa vida e nos guia para dentro do seu rebanho com amor e firmeza. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Ao final do discurso de João 10, Jesus estabelece um contraste claro entre o bom pastor e o mercenário. Enquanto o bom pastor entrega a vida pelas ovelhas, o mercenário as abandona diante do perigo. Essa distinção é essencial para discernirmos lideranças espirituais legítimas. O verdadeiro pastor ama, protege e se sacrifica, enquanto o falso busca interesses próprios. O ensino de Jesus nos chama à sensibilidade espiritual para reconhecer sua voz, entre tantas outras que tentam enganar o rebanho. Se olharmos para uma imagem que represente esse contraste, imaginaríamos Jesus atento e vigilante, diante do aprisco, enquanto ao fundo, o mercenário se afasta, ignorando o perigo iminente. A postura de Cristo comunica entrega e cuidado, enquanto a ausência do mercenário simboliza a frieza e a negligência. Este cenário visual reforça a necessidade de permanecermos atentos à voz do bom pastor, que jamais abandona os seus. Os alunos devem entender que o bom pastor cuida com amor, mas o mercenário foge quando o perigo vem. Jesus nunca nos abandona. Ele dá a vida por nós. Já o mercenário pensa só em si mesmo e não se importa com as ovelhas. Por isso, é importante reconhecer a voz de Jesus, o verdadeiro pastor, e seguir só a ele, porque só ele nos guia com segurança. Vamos para o primeiro tópico. Jesus, a porta das ovelhas, tópico 1. O contexto, subtópico 1.1. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João capítulo 9, versículo 40 e 41. Vamos para a referência. Versículo 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Versículo 41. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Como foi abordado no final do capítulo 9, Jesus encerra uma conversa com os fariseus que tentavam descreditá-lo após a cura do cego de nascença. O questionamento dos religiosos sobre cegueira espiritual é o ponto de transição para o capítulo 10, onde Jesus apresenta a parábola do bom pastor. Nesse contexto, ele denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos e revela-se como o verdadeiro guia espiritual. A crítica de Jesus ecoa a profecia de Ezequiel 34, que condena os maus pastores de Israel. Na imagem, observamos Jesus cercado por fariseus em clima de tensão. O contraste visual entre a serenidade de Cristo e o semblante desconfiado dos líderes religiosos reforça o conflito espiritual em questão. Essa cena é crucial para entendermos por que Jesus se declara como a porta e o bom pastor no capítulo seguinte. Ele está denunciando diretamente aqueles que deveriam cuidar do povo, mas o exploram. A imagem transmite o peso da acusação profética feita por Jesus. Os alunos devem entender que, antes de falar como o bom pastor, Jesus teve um confronto com os fariseus, que queriam acusá-lo. Eles não acreditaram na cura do cego e estavam cegos espiritualmente. Como mostra a imagem, Jesus está cercado por homens que não queriam ouvir a verdade. É nesse clima que ele começa a falar sobre o verdadeiro pastor, mostrando que só ele guia com amor e verdade. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Este ponto marca a transição do capítulo 9 para o 10, onde Jesus,
Após curar o cego de nascença, denuncia a cegueira espiritual dos fariseus. A expulsão do homem curado da sinagoga demonstra a dureza dos líderes religiosos, que preferem manter o controle institucional a acolher a verdade revelada por Cristo. O testemunho do ex-cego incomodou, pois expôs a falta de compaixão e discernimento daqueles que deveriam guiar o povo com justiça. A imagem reforça essa tensão. Jesus está diante de pessoas que se mostram inquietas, enquanto ele permanece calmo, com a mão estendida, provavelmente acolhendo ou respondendo à exclusão daquele que foi curado. A figura do homem ao fundo, à porta, representa bem essa exclusão do espaço religioso tradicional. Esta cena visual reforça a autoridade de Cristo em contrastar a dureza dos líderes com sua graça acolhedora. Os alunos devem entender que, depois de curar um cego de nascença, Jesus viu que os líderes religiosos ficaram incomodados com o milagre. Eles não aceitaram o testemunho do homem e o expulsaram da sinagoga. Como mostra a imagem, Jesus não rejeita ninguém. Ele acolhe quem é deixado de lado e mostra que a verdadeira fé está em ouvir e seguir a sua voz, não em regras frias. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, 1-10. Neste ponto, Jesus utiliza a parábola do pastor e das ovelhas para denunciar diretamente os líderes religiosos como falsos pastores, semelhantes aos denunciados por Ezequiel, capítulo 34, versículo 1-10. A referência ao mercenário não é apenas simbólica, mas um confronto com líderes que exploravam o povo em vez de guiá-lo com compaixão. Ao se apresentar como o verdadeiro pastor, Jesus expõe a falência espiritual daqueles que deveriam cuidar do rebanho e anuncia uma nova liderança baseada no amor e no sacrifício. Na imagem, vemos Jesus ensinando em meio a uma multidão com olhares divididos, alguns atentos, outros desconfiados. Essa tensão visual reforça o peso de suas palavras e a autoridade com que denuncia os falsos líderes. Os gestos abertos de Cristo contrastam com a postura rígida dos que o ouvem, representando bem o choque entre o verdadeiro pastoreio e a liderança hipócrita que ele condena com firmeza. Os alunos devem entender que Jesus contou essa parábola para mostrar que os líderes religiosos da época não cuidavam do povo como deveriam. Em vez disso, agiam como mercenários, só pensando em si mesmos. Como mostra a imagem, Jesus falava com firmeza diante de pessoas que nem sempre queriam ouvir a verdade. Ele se apresentou como o verdadeiro pastor, que cuida de cada um com amor e não abandona ninguém. Vamos para o próximo tópico. A porta das ovelhas, subtópico 1.2. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Aqui, ele começa a revelar verdades profundas por meio de imagens conhecidas do cotidiano pastoril. A narrativa é estruturada em torno de dois elementos centrais, que nos ajudam a compreender sua identidade messiânica e seu papel exclusivo na condução do povo de Deus. Esses dois aspectos, que serão desenvolvidos a seguir, estabelecem uma clara distinção entre o verdadeiro pastor e os que se aproveitam do rebanho. Na imagem, Jesus está diante de um grupo atento, próximo a uma construção que lembra o aprisco, com uma única porta visível. O cenário remete ao ambiente da parábola e prepara o coração do ouvinte para refletir sobre o significado espiritual de cada detalhe. A expressão de ensino firme e compassivo de Jesus reforça que essa parábola não é apenas uma história, mas uma revelação viva de sua missão e autoridade. Os alunos devem entender que Jesus contou essa parábola para explicar quem ele é e como cuida do povo de Deus. Ele usou o exemplo de um pastor e de um aprisco com uma porta, e disse coisas muito importantes que vamos estudar nos próximos passos. Como mostra a imagem, Jesus está ensinando as pessoas com atenção e carinho, pronto para revelar algo profundo sobre a nossa vida com Deus. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas. João capítulo 10, versículo 1-3.
Vamos para a referência. Versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Como foi introduzido anteriormente, o primeiro ponto destacado por Jesus é que o verdadeiro pastor entra pela porta do aprisco. Isso é mais do que uma simples observação. É uma afirmação de legitimidade e autoridade espiritual. Diferente dos que saltam por outra parte, símbolo dos falsos mestres, Cristo se apresenta como aquele que vem conforme as Escrituras, reconhecido pelo porteiro e pelas próprias ovelhas. Sua entrada pela porta autêntica sua missão como o Messias prometido. A imagem reforça essa ideia com grande sensibilidade visual. Vemos Jesus em pé na entrada do aprisco, com o rebanho logo atrás, em plena comunhão com ele. O porteiro à esquerda observa, como quem reconhece a autoridade do verdadeiro pastor. A luz suave que atravessa o portal simboliza a clareza e a verdade com que Jesus conduz suas ovelhas. Essa cena nos convida a refletir sobre a legitimidade espiritual de quem guia o povo de Deus. Os alunos devem entender que Jesus mostrou ser o verdadeiro pastor, porque entra pela porta certa. Ele não se esconde e nem engana ninguém. Como vemos na imagem, ele está entrando com autoridade e amor, sendo reconhecido pelas ovelhas. Isso nos ensina que só quem vem por Jesus, com verdade e coração limpo, pode cuidar do povo de Deus. Ele é o único que as ovelhas seguem com confiança. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Dando continuidade à parábola, Jesus afirma categoricamente: Eu sou a porta das ovelhas. Esta declaração vai além da figura do pastor e revela que ele próprio é o único acesso legítimo à salvação. Ao se identificar como a porta, Cristo ensina que é somente por meio dele que as ovelhas entram e encontram pastagem, isto é, vida, direção e segurança espiritual. Essa metáfora reforça a exclusividade de Jesus como mediador entre Deus e os homens. Na imagem, Jesus aparece de braços abertos diante de uma porteira de madeira, com as ovelhas alinhadas atrás dele, como se aguardassem sua direção. Essa cena retrata de forma vívida a mensagem de João 10. A porta é uma só, e Cristo está à frente dela, acolhendo e protegendo. A luz do entardecer banhando o ambiente evoca a paz e a segurança que só podem ser encontradas em quem entra por essa porta viva que é Jesus. Os alunos devem entender que, quando Jesus disse, Eu sou a porta das ovelhas, ele queria mostrar que só por ele podemos ser salvos e protegidos. Na imagem, vemos Jesus como a porta do cercado, com as ovelhas logo atrás, mostrando que ninguém entra para ser cuidado se não for por ele. Isso nos ensina que precisamos confiar em Jesus, porque é por meio dele que encontramos paz e direção para viver. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Como foi abordado nos versículos iniciais de João 10, o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta, símbolo de legitimidade, fidelidade e obediência à vontade do Pai. Por outro lado, quem tenta acessar o aprisco por outro caminho é identificado como ladrão e salteador. Essa distinção clara entre o pastor legítimo e os falsos líderes revela a autoridade espiritual de Jesus e denuncia aqueles que agem movidos por interesses pessoais, sem compromisso com as ovelhas. A imagem reforça essa verdade com grande força visual. Jesus está firme à entrada do aprisco, apontando com autoridade, enquanto as ovelhas o cercam e permanecem atentas à sua voz. Ao fundo, figuras sombrias observam à distância, sugerindo os outros caminhos mencionados no texto. Essa cena retrata o contraste entre a liderança genuína de Cristo e as intenções duvidosas dos falsos mestres, desafiando-nos a reconhecer e seguir apenas a voz do verdadeiro pastor. Os alunos devem entender que Jesus explicou que só quem entra pela porta é o verdadeiro pastor.
Quem tenta pular o muro ou entrar por outro jeito é ladrão e não cuida das ovelhas. Na imagem, vemos Jesus na porta, mostrando que ele tem autoridade e que as ovelhas o escutam. Isso ensina que só devemos seguir quem vem em nome de Deus e age com amor e verdade, como Jesus. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Como foi abordado anteriormente, uma das marcas mais profundas da relação entre Cristo e seu povo está na sensibilidade espiritual das ovelhas. Elas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e se recusam a seguir o estranho. Essa metáfora revela não só a autenticidade de Jesus como guia divino, mas também o discernimento que o Espírito concede aos que o seguem. O contraste com o mercenário ressalta o cuidado exclusivo que só o verdadeiro pastor é capaz de oferecer ao rebanho. Na imagem, vemos Jesus entre as ovelhas, com postura acolhedora e gestos de ensino, demonstrando proximidade e liderança real. As ovelhas voltadas para ele representam os que escutam sua voz e confiam em sua direção. Ao fundo, uma figura em segundo plano sugere a presença distante do mercenário, aquele que não é reconhecido pelas ovelhas. A imagem simboliza com clareza que o rebanho sabe a quem pertence. Os alunos devem entender que as ovelhas só seguem a voz do pastor em quem confiam. Jesus disse que suas ovelhas conhecem sua voz e não seguem estranhos. Como vemos na imagem, elas estão reunidas ao redor de Jesus, ouvindo com atenção. Isso nos ensina que quando ouvimos a voz de Cristo, conseguimos perceber o que vem dele e o que é engano. Só o verdadeiro pastor cuida com amor. Além disso, Jesus afirma: "Eu sou a porta", João 10:7, e logo depois declara: "Eu sou o bom pastor", João 10:11. Este ponto foi apresentado anteriormente, mas agora vamos ampliar seu significado à luz das palavras diretas de Jesus. "Eu sou a porta" e "Eu sou o bom pastor". Aqui, Cristo une duas imagens que revelam sua missão completa. Ele é tanto o acesso à vida quanto o cuidador do rebanho. Como porta, ele garante segurança e entrada legítima. Como bom pastor, oferece cuidado pessoal e sacrifício voluntário. É uma declaração de identidade e de propósito messiânico, que confronta diretamente os falsos líderes espirituais. Na imagem, Jesus está diante da entrada do aprisco, com as ovelhas atrás e os discípulos à frente. O cenário representa visualmente essa fusão de papéis. Ele é a entrada pela qual as ovelhas passam e também aquele que as guia com voz firme e compassiva. Seus gestos de ensino indicam autoridade, mas também acolhimento. A ilustração reforça a centralidade de Cristo como o único caminho verdadeiro e o pastor ideal, que cuida do rebanho com amor sacrificial. Já vimos que Jesus disse que é a porta e o bom pastor. Mas agora é importante entender que isso mostra como ele cuida da gente por completo. Ele é o caminho certo para chegar a Deus e também é quem nos guia com carinho todos os dias. Na imagem, ele está perto da entrada, com as ovelhas atrás e os discípulos na frente, como quem diz: "Podem confiar, eu sou quem protege e conduz vocês com amor." Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como falsos pastores do povo. João capítulo 10, versículo 11 e 14. Pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, versículo 11: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Versículo 14: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido." Este ponto já foi introduzido anteriormente, mas agora vamos aprofundar com foco na denúncia profética que Jesus faz. Ao declarar-se a porta e o bom pastor, ele confronta diretamente os líderes religiosos da época, identificando-os como falsos pastores. Esses homens, embora ocupassem posições de autoridade, haviam abandonado o propósito do pastoreio bíblico: cuidar, proteger e guiar o povo com fidelidade. A crítica de Jesus ecoa Ezequiel 34, onde Deus reprova líderes que se alimentam do rebanho, mas não o apacentam. Na imagem,
vemos Jesus em destaque entre líderes religiosos visivelmente incomodados. O contraste entre a postura firme de Cristo e os olhares desconfiados ao seu redor expressa visualmente o peso de sua acusação. Ele se apresenta como o verdadeiro pastor que o povo precisa, em oposição à religiosidade estéril daqueles que falharam em sua missão espiritual. A cena reforça que o pastoreio genuíno nasce do amor e não do poder. Os alunos devem entender que Jesus falou diretamente aos líderes religiosos da época, mostrando que eles não cuidavam do povo como deveriam. Eles eram como pastores falsos, que só pensavam em si mesmos. Na imagem, vemos Jesus cercado por esses homens, e dá para sentir que eles não gostavam do que ele dizia. Mas Jesus falou a verdade. Ele é o pastor de verdade, que ama e guia o rebanho com cuidado. Vamos para o próximo subtópico. A mensagem da porta, subtópico 1.3. O significado contido na frase "Eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Já discutimos anteriormente a imagem de Jesus como a porta, mas agora vamos expandir com uma nova perspectiva. Essa declaração afirma a exclusividade de Cristo como único acesso ao reino de Deus. Eu sou a porta não é uma figura simbólica qualquer. É a revelação de que somente por meio da fé em Jesus é possível experimentar salvação, reconciliação e vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e fora dele não há entrada segura para o aprisco celestial. Na imagem, vemos Jesus caminhando por uma porta aberta, voltado para uma estrada que se estende no horizonte. A porta rústica e solitária no deserto evoca a clareza da escolha. Há apenas uma entrada legítima, e Jesus é quem a oferece. A direção do seu caminhar nos convida a segui-lo com fé e confiança, pois só ele conduz ao verdadeiro caminho da vida. Essa cena reforça visualmente que, sem passar por Cristo, não se entra no reino de Deus. Os alunos devem entender que quando Jesus disse, "Eu sou a porta", ele quis mostrar que só por ele é possível chegar até Deus. Na imagem, vemos Jesus passando por uma porta aberta e indo pelo caminho certo. Isso mostra que ele nos chama a segui-lo com fé. Só quem entra por essa porta, confiando em Jesus, encontra salvação, paz e vida com Deus. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Hebreus 4:16. Vamos para a referência em destaque. Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Já discutimos anteriormente que Jesus é a porta, mas agora vamos aprofundar essa verdade à luz da Epístola aos Hebreus. Cristo não é apenas o acesso ao aprisco terreno, mas o mediador que nos conduz diretamente à presença do Pai. Em Hebreus 4, 14 e 16, vemos que ele, como sumo sacerdote compassivo, nos permite entrar com ousadia no trono da graça. A imagem da porta, portanto, não é apenas de entrada, mas de acolhimento celestial. Um convite para a comunhão restaurada com Deus por meio de Cristo. Na imagem, Jesus está entre portas abertas, envolto por uma luz que representa a glória divina, acolhendo os que se aproximam. As pessoas ao fundo olham com admiração, representando aqueles que, pela fé, recebem acesso ao Pai. Essa composição visual não apenas reforça o ensino de Hebreus, mas traduz com clareza o poder do convite de Cristo. Ele é a porta que nos conduz à graça, não com medo, mas com confiança. Os alunos devem entender que Jesus é a porta que nos leva direto à presença de Deus. A Bíblia diz que podemos chegar até o Pai com confiança, porque Jesus nos abriu esse caminho com amor. Na imagem, vemos uma luz vindo da porta onde Jesus está. Isso mostra que ele nos convida a entrar e ficar perto de Deus.
sem medo. É por ele que temos acesso ao céu, à graça e à paz. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Como foi aprofundado anteriormente, a fé em Cristo é o caminho de entrada ao reino de Deus. Contudo, essa fé não pode ser reduzida a um simples reconhecimento verbal. Ela exige obediência ativa e contínua. Para termos uma relação eterna e significativa com o Pai, é essencial seguir os ensinamentos de Jesus com sinceridade e submissão. A porta está aberta, mas é preciso atravessá-la com fé viva, marcada por fidelidade e prática do Evangelho no cotidiano. Na imagem, vemos Jesus ensinando ao ar livre, cercado de discípulos atentos. O ambiente tranquilo e a disposição dos ouvintes transmitem a importância da obediência voluntária à palavra do Mestre. A postura de Cristo, firme e acolhedora, reforça a autoridade de quem nos convida a crer e a viver em obediência. Essa cena representa a maturidade espiritual daqueles que não apenas ouvem a voz do bom pastor, mas a seguem com disposição de vida. Os alunos devem entender que acreditar em Jesus é só o começo. Para termos uma vida com Deus de verdade, é preciso seguir o que ele ensinou e obedecer com o coração. Na imagem, vemos Jesus ensinando com amor e os discípulos ouvindo com atenção. Isso mostra que quem quer estar perto de Deus precisa confiar em Jesus e viver como ele ensinou, com fé e obediência. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Como vimos ao longo deste tópico, Jesus é apresentado não apenas como um caminho, mas como a única porta pela qual todos devem passar para entrar no reino de Deus. Esta afirmação atinge seu ponto culminante quando reconhecemos que não existe outra alternativa para a salvação. Todos os pecadores, sem distinção, são convidados a entrar por essa porta, que continua aberta por meio da graça. O convite de Cristo não é limitado por méritos humanos, mas fundamentado em seu sacrifício redentor. A imagem mostra Jesus caminhando à frente de discípulos, guiando-os por uma grande porta aberta rumo a uma paisagem iluminada. Essa composição expressa, de forma simbólica e poderosa, a realidade da salvação. É necessário seguir Jesus e atravessar por ele, a única entrada que conduz à luz, à vida e ao Pai. A porta aberta e o caminho revelado nos desafiam a decidir: entraremos ou ficaremos à margem da graça? Os alunos devem entender que Jesus é a única porta que leva à salvação. Todos nós precisamos passar por ele, porque não há outro jeito de chegar até Deus. Na imagem, vemos Jesus guiando um grupo de pessoas por uma porta aberta em direção à luz. Isso mostra que quem segue Jesus está no caminho certo. Ele nos chama a entrar com fé e viver com Deus para sempre. Vamos para o próximo tópico. O aprisco das ovelhas, tópico 2. Parábola, uma alegoria, subtópico 2.1. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. É importante notar que João capítulo 10, versículo 6, classifica a fala de Jesus como uma parábola, uma narrativa simbólica que transmite verdades espirituais profundas. Neste caso, a estrutura alegórica é evidente. O aprisco, o pastor, a porta, as ovelhas, os ladrões, todos representam realidades espirituais. Jesus usa esse recurso didático não para ocultar, mas para ilustrar com simplicidade temas eternos. Como nas parábolas sinóticas, aqui ele traduz a relação entre Deus, seu povo e os líderes espirituais em imagens que o povo entendia com clareza. A imagem reforça esse contexto pedagógico. Jesus está em meio a uma multidão, com postura clara de ensino e olhos voltados aos que o escutam. O ambiente campestre combina com a linguagem da parábola, mostrando que a verdade do reino é revelada em imagens próximas do cotidiano. A cena nos convida a ouvir com reverência e atenção, pois as palavras do Mestre são vida e direção.
Os alunos devem entender que Jesus contou essa história como uma parábola, ou seja, uma comparação com algo do dia a dia para ensinar verdades sobre Deus. Na imagem, vemos Jesus ensinando uma multidão com atenção. Isso mostra que ele queria que todos compreendessem que o reino de Deus pode ser entendido com coisas simples, como ovelhas, apriscos e um pastor. Ele ensina com amor e sabedoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. O uso sistemático das parábolas por Jesus revela sua pedagogia espiritual. Ele comunicava verdades profundas por meio de imagens simples do cotidiano. A parábola do aprisco mostra como Cristo se apresenta como aquele que protege, guia e conhece suas ovelhas. Com isso, ele denuncia os falsos líderes e revela a natureza do relacionamento real entre o bom pastor e seu rebanho fiel. Na imagem, Jesus está em pé, ensinando com autoridade diante de uma multidão sentada e atenta. O ambiente natural, semelhante a um campo, reforça o contexto pastoral das parábolas. Essa representação ajuda o aluno a imaginar como o ensino de Jesus acontecia, ao ar livre, com simplicidade e proximidade, exatamente como na parábola do aprisco que ele usou para revelar quem realmente cuida do povo de Deus. Os alunos devem entender que Jesus gostava de ensinar usando parábolas, ou seja, histórias simples que falam sobre Deus. Ele falava de coisas do dia a dia, como portas e ovelhas, para ensinar verdades profundas. Na imagem, vemos Jesus ensinando muitas pessoas sentadas num campo. Isso mostra como ele falava de forma clara e com amor, para que todos entendessem e pudessem seguir o que ele ensinava com fé. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Ao empregar as figuras do pastor e das ovelhas, Jesus apresenta um modelo espiritual que ilustra a relação de cuidado, liderança e comunhão com o seu povo. O aprisco representa o lugar de proteção e pertencimento, onde o verdadeiro pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Essa imagem não é apenas simbólica, mas revela a identidade de Cristo como guia fiel e a natureza íntima do seu relacionamento com a igreja. Na imagem vemos Jesus com um cajado na mão, à entrada do aprisco, cercado por ovelhas que o observam com confiança. O portal de pedras remete à estrutura dos antigos abrigos pastorais, reforçando visualmente o ensino de João 10. A postura serena do pastor transmite segurança, enquanto o olhar atento das ovelhas simboliza a resposta natural daqueles que reconhecem a voz e o cuidado do verdadeiro líder espiritual. Os alunos devem entender que, quando Jesus fala de pastor e ovelhas, ele está explicando como é o cuidado dele por nós. O pastor ama, protege e guia suas ovelhas, assim como Jesus faz com quem crê nele. Na imagem, vemos Jesus com um cajado, de pé diante do aprisco, cercado por ovelhas. Isso mostra que ele está sempre vigiando e cuidando de nós com amor e atenção, como um verdadeiro pastor. Vamos para o próximo tópico. O aprisco das ovelhas. Subtópico 2.2. O aprisco das ovelhas consistia, essencialmente, numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João capítulo 10, versículo 1. Vamos para a referência. Versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. No contexto da parábola, o aprisco representa um lugar seguro e fechado, geralmente construído com pedras, com uma única entrada por onde o rebanho era conduzido no fim do dia. João 10:1 aponta que só o verdadeiro pastor entra por essa porta, enquanto os ladrões tentam acessos alternativos. Essa estrutura simboliza o cuidado de Cristo, que garante proteção e pertencimento apenas àqueles que entram por ele. Na imagem, vemos uma estrutura de pedras com um único portão, onde o pastor conduz as ovelhas ao entardecer. A cena retrata bem a prática antiga descrita por Jesus, reforçando o valor da entrada legítima e do abrigo seguro. O aprisco, nessa parábola,
representa a comunhão no reino, onde só entra quem responde à voz do verdadeiro pastor. Os alunos devem entender que o aprisco era um lugar feito com pedras, onde as ovelhas dormiam à noite protegidas. Tinha só uma porta, e o pastor era quem cuidava para que nenhuma ovelha ficasse de fora. Na imagem, vemos isso acontecendo. O pastor conduz as ovelhas ao abrigo. Isso mostra como Jesus cuida de nós, dá segurança e nos leva ao lugar certo com amor e proteção. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. O cuidado com as ovelhas incluía uma prática fundamental. O pastor permanecia à entrada do aprisco, servindo como a própria porta de acesso. Essa posição estratégica expressava vigilância constante, impedindo a entrada de predadores e garantindo que nenhuma ovelha se perdesse. Tal figura aponta para Cristo, que se coloca entre o perigo e o rebanho, como guardião incansável da salvação e da comunhão com o Pai. Na imagem, vemos o pastor sentado junto à entrada do abrigo de pedras, observando atentamente as ovelhas ao redor. Sua posição, imóvel e atenta, transmite segurança e zelo contínuo. Essa representação visual reforça a ideia de que Jesus, como o verdadeiro pastor, jamais abandona os que lhe pertencem. Ele se coloca entre o perigo e suas ovelhas, pronto para defendê-las com sua própria vida. Os alunos devem entender que o pastor não dormia longe das ovelhas. Ele ficava na entrada do abrigo para cuidar de cada uma delas. Na imagem, vemos um pastor sentado na porta do aprisco, vigiando tudo com atenção. Isso mostra como Jesus faz conosco. Ele está sempre de olho, cuidando, protegendo e pronto para nos defender. Ele é o pastor que nunca abandona o seu rebanho. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. A imagem do abrigo construído com pedras não apenas descreve a prática comum dos pastores israelitas, mas também simboliza a responsabilidade espiritual dos líderes religiosos ao longo da história de Israel. A parábola de Jesus retoma essa tradição para destacar que o verdadeiro cuidado não se limita à estrutura física, mas à vigilância e ao compromisso com o bem-estar do rebanho, agora representado pela Igreja de Cristo. Nesta cena, vemos um abrigo coberto por palha, com suas ovelhas reunidas em segurança e o pastor em pé à frente delas. A imagem reforça a ideia de proteção e estabilidade, elementos centrais do ministério pastoral exercido por Jesus. O cenário remete visualmente ao cotidiano dos pastores na antiguidade e nos conduz a refletir sobre o cuidado constante que Cristo mantém por sua igreja, geração após geração. Os alunos devem entender que esse abrigo feito de pedras e coberto com palha mostra como os pastores protegiam as ovelhas do frio, do sol e dos perigos. Na imagem, o pastor está firme na entrada, mostrando que está sempre ali para cuidar. Isso nos lembra que Jesus sempre cuida de nós, como um pastor que nunca abandona quem está no seu rebanho. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Diz assim, versículo 4: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A analogia do aprisco, tradicional na cultura judaica, ganha nova aplicação na era da Igreja. Em 1 Pedro 5,4, Jesus é apresentado como o sumo pastor que há de se manifestar. A parábola de João 10 aponta para essa realidade escatológica e espiritual. Cristo é aquele que guarda, orienta e sustenta o seu rebanho, a Igreja. O vínculo entre o rebanho, crentes, e o pastor, Cristo, é íntimo e permanente, baseado em cuidado, direção e promessa de glória futura. A cena mostra um pastor à entrada do aprisco com as ovelhas próximas e atentas. Ao fundo, vemos edificações que simbolizam a comunidade, sugerindo que a igreja vive sob o cuidado constante do pastor, mesmo diante da complexidade do mundo à sua volta.
A imagem serve como ponte visual entre a tradição bíblica e a missão da igreja hoje. Hoje, somos como essas ovelhas da imagem, reunidos perto do pastor que é Jesus. Ele cuida da gente e está sempre por perto. A igreja é como esse aprisco, um lugar seguro, onde somos guiados por quem nos ama de verdade. Cristo é o pastor que nunca nos abandona. Quem segue Jesus pode confiar que está no melhor lugar. Vamos para o próximo subtópico. Um lugar de proteção. Subtópico 2.3. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se, se necessário. João capítulo 10, versículo 11. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A imagem representa a culminação da metáfora do aprisco, com Jesus assumindo plenamente a identidade do bom pastor, aquele que não apenas conduz e guarda, mas se entrega pela vida das ovelhas. João 10, 11. Esta é uma revelação messiânica profunda. Ele não é apenas um líder ou guia, mas o Redentor, cuja missão inclui o sacrifício vicário. Ao afirmar que dá a vida pelas ovelhas, Jesus antecipa a cruz e revela o padrão do verdadeiro pastoreio: amor, entrega e substituição. Visualmente, o aprisco fechado atrás de Jesus simboliza segurança e pertencimento. Sua postura firme à porta reforça sua autoridade espiritual e sua disposição de ser o único caminho para a salvação. João 10, 9. A luz ao redor pode ser lida como sinal da vida abundante que ele promete. João 10, 10. Aqui, não apenas se ensina, mas se convoca a reconhecer em Cristo o modelo de liderança espiritual e o único mediador entre Deus e os homens. Essa cena mostra Jesus como o pastor que protege com coragem. Ele não foge quando o perigo vem. Ele fica na porta e enfrenta o que for para defender suas ovelhas. Isso quer dizer que Jesus ama você de verdade, tanto que deu a vida para que você fosse salvo. Estar com Ele é estar num lugar seguro, porque Ele cuida, guia e nunca abandona. Jesus é o único caminho para a gente viver com Deus de verdade. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do Sumo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. A segurança do rebanho está diretamente ligada à autoridade, presença e vigilância constante do Sumo Pastor. Em João 10, Cristo não apenas se apresenta como a porta, mas também como aquele que conhece e cuida de cada ovelha. Essa verdade teológica é crucial para reforçar nas igrejas que nossa estabilidade espiritual não está em sistemas humanos, mas em Jesus, que vela continuamente pelo seu povo. Ele não terceiriza essa responsabilidade, ele mesmo guarda. Como você pode ver na imagem, Jesus está de pé entre colunas de pedra, à frente de um grande rebanho. Sua postura firme e olhar atento transmitem autoridade e prontidão para agir. A cena revela o cuidado e liderança de Cristo, cercado por ovelhas que confiam plenamente nele. Os alunos devem entender que Jesus é o pastor que aparece na imagem, cuidando de cada ovelha com atenção e amor. Ele está firme na entrada do abrigo, vigiando e protegendo o rebanho. Isso mostra que, quando estamos com Jesus, estamos seguros. Ele nunca foge nem abandona quem confia nele. É o nosso verdadeiro lugar de proteção. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. João, capítulo 19, versículo 30. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O compromisso do bom pastor com o seu rebanho é plenamente revelado na cruz. Em João 19:30, ao declarar: está consumado, Jesus confirma que cumpriu toda a missão redentora em favor de suas ovelhas. Seu sacrifício no Calvário não foi um fim trágico, mas a consumação do plano eterno de salvação. A entrega total de Cristo reforça que a segurança e a vida eterna do rebanho foram conquistadas ao custo do sangue do pastor, uma verdade central da fé cristã.
Como vemos na imagem, Jesus está na cruz, cercado por discípulos e seguidores que contemplam sua entrega com pesar e reverência. A cena reforça a dimensão sacrificial do pastoreio de Cristo, revelando um amor que não hesita em sofrer para salvar. O olhar silencioso daqueles que assistem expressa a consciência da profundidade daquele ato. Os alunos devem entender que a cruz foi a maior prova de amor do bom pastor. Jesus não desistiu da sua missão. Ele foi até o fim por amor às suas ovelhas. Ao dizer "está consumado", ele mostrou que tudo estava feito para garantir nossa salvação. A imagem nos ajuda a ver que ali, no Calvário, ele cumpriu o que prometeu: dar a vida pelo rebanho. Assim, as afirmações "eu sou a porta", versículo 9, e "eu sou o bom pastor", versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Já abordamos que Jesus é tanto a porta quanto o bom pastor, mas aqui essas declarações se unem para ilustrar de modo mais abrangente o cuidado de Cristo por sua Igreja. Ele é o único acesso à comunhão com Deus, João 10:9, e é também aquele que permanece junto ao rebanho, guiando-o e protegendo-o, João 10:11. Ao se referir à Igreja como seu corpo, Colossenses 1:24, Paulo reforça que o cuidado de Cristo não é abstrato, mas se estende de forma concreta a cada membro da comunidade cristã. A imagem mostra Jesus entre os pilares da entrada do aprisco, com braços abertos e cercado por ovelhas. O cenário ao fundo, com luz suave, remete à ideia de acolhimento e liderança. O gesto aberto de Cristo e a tranquilidade do rebanho comunicam segurança, pertença e acesso, reforçando que ele é tanto o caminho quanto o cuidador fiel. Explique aos alunos que Jesus é o pastor que cuida e, ao mesmo tempo, a porta que nos leva até Deus. Isso significa que, se estamos com Ele, estamos seguros e amados. A imagem mostra bem isso. Jesus está ali com os braços abertos e as ovelhas perto dele. Ele é quem protege, orienta e dá sentido à nossa caminhada com Deus. Vamos para o próximo tópico. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Tópico 3. O bom pastor, subtópico 3.1. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Este ponto já foi tratado anteriormente, mas agora vamos aprofundar seu significado à luz da entrega consciente de Jesus. Ao declarar ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João 10:11, Cristo revela que o verdadeiro pastoreio se manifesta não apenas em palavras, mas em sacrifício real. Seu amor não é teórico. Ele se expôs à cruz, assumiu a dor e morreu para garantir a salvação do seu povo. O contraste com o mercenário, que foge, enfatiza ainda mais a grandeza de sua fidelidade. Como vocês podem ver na imagem, Jesus está entre as ovelhas ao pôr do sol, com expressão de entrega e firmeza. Ao fundo, a cruz vazia remete ao sacrifício já consumado. A serenidade das ovelhas ao redor destaca a paz que só pode ser vivida sob a guarda do pastor que entregou tudo por elas. Explique para o aluno que Jesus não é um pastor qualquer. Ele entregou a própria vida para salvar cada um de nós. Olhando para essa imagem, dá para ver como ele está no meio das ovelhas, calmo e decidido. E a cruz ali atrás lembra que ele fez isso por amor. Ele não nos deixa sozinhos. Protege, cuida e dá segurança para quem anda com ele. Em contraste com o ladrão, versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. João 20:31, Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos para a referência em destaque, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
João 10:10 destaca o contraste entre o ladrão e o bom pastor. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, enquanto Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Essa vida inclui salvação eterna e transformação presente, moldando-nos à imagem de Cristo. Romanos 8:29. O cuidado pastoral de Jesus é completo, abrangendo nosso ser e propósito de viver segundo o reino. A imagem mostra Jesus ao centro do aprisco, cercado pelas ovelhas. A luz que emana por trás dele enfatiza sua missão como fonte de vida. As figuras encapuzadas ao fundo representam a ameaça do ladrão. O contraste entre luz e sombra ilustra bem a diferença entre Cristo e aqueles que causam dano ao rebanho. Jesus está no meio das ovelhas, cheio de luz, mostrando que Ele cuida da gente. Ele veio para nos dar uma vida verdadeira, cheia de amor, alegria e proteção. Ele é diferente de quem só quer fazer o mal. Jesus quer o nosso bem e está sempre perto para cuidar de cada um de nós. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. A declaração da generosidade do sumo pastor em João 10 se evidencia não apenas na sua disposição em proteger, mas em doar-se completamente pelas ovelhas. Essa entrega total não se limita à proteção física, mas revela uma profunda doação espiritual e eterna. Nenhuma outra figura pastoral pode ser comparada a ele, pois sua autoridade vem do Pai, e sua fidelidade transcende qualquer ameaça ao rebanho. Sua generosidade é a garantia da segurança absoluta das ovelhas. Como vocês podem ver na imagem, Jesus está com os braços abertos, entre as colunas do aprisco, como quem acolhe e protege. Ao fundo, o cenário ao pôr do sol transmite serenidade e amparo. As ovelhas ao redor observam com calma, representando a confiança que o rebanho deposita naquele que se entrega por amor. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus é o único que cuida da gente com todo o coração. Ele não só protege, mas está sempre pronto a nos defender e dar tudo por nós. A imagem mostra ele de braços abertos como quem diz: podem vir, aqui é seguro. Isso mostra como ele é generoso e bom com todos que confiam nele. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. A declaração de que o Senhor é o melhor dos pastores conecta-se diretamente a João 10, especialmente ao versículo 10. Cristo não apenas oferece salvação eterna, mas também uma vida abundante já no presente. O aprisco representa um lugar de refúgio, direção e comunhão. O bom pastor guia, protege e conhece cada ovelha pelo nome, oferecendo segurança e sentido para toda a caminhada de fé. Como vocês podem ver na imagem, Jesus está junto à entrada do aprisco, enquanto as ovelhas repousam com tranquilidade ao seu redor. A composição transmite proteção e confiança. A presença de Cristo entre elas simboliza cuidado constante e paz genuína. Ele é retratado não como alguém distante, mas acessível e atento a cada detalhe do rebanho. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus é o pastor que cuida da gente o tempo todo. Ele quer que vivamos seguros e felizes com Ele. Na imagem, as ovelhas estão bem calmas perto de Jesus, porque confiam nele. Quando a gente está com Cristo, pode descansar sem medo, porque Ele cuida de tudo com amor. Vamos para o próximo subtópico. O mercenário, subtópico 3.2. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. João 10:12 apresenta o contraste entre o bom pastor e o mercenário. Enquanto o verdadeiro pastor zela pelas ovelhas, o mercenário não possui vínculo com elas e abandona o rebanho diante da ameaça. Isso evidencia que o compromisso pastoral não pode ser movido por interesse próprio. A imagem de um cuidador que foge denuncia lideranças descomprometidas que, em momentos cruciais, preferem proteger a si mesmas em vez do povo de Deus. Como vocês podem ver na imagem, há uma clara oposição visual entre Jesus, sereno e firme entre as ovelhas.
e o homem armado que se inclina, demonstrando intenção duvidosa. O rebanho está cercado, mas alerta. A composição ilustra o conflito entre o zelo verdadeiro e a ameaça representada por quem age por interesse e não por amor ao rebanho. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que o mercenário é alguém que não se importa de verdade com o rebanho. Ele foge quando o perigo chega, mas Jesus é diferente. Ele sempre fica com a gente, mesmo nas horas difíceis. Como na imagem, ele cuida, enquanto o outro só quer aproveitar. Jesus é o único em quem podemos confiar completamente. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. A figura do mercenário se aprofunda aqui como alguém que, além de não amar o rebanho, expõe as ovelhas ao perigo. João 10:13 esclarece que sua motivação é egoísta. Ele não se importa com as ovelhas. Essa falta de empatia o transforma, espiritualmente, em um ladrão ou bandido. Alguém que se aproveita da confiança dos outros para benefício próprio. Este alerta serve à igreja quanto à responsabilidade de reconhecer e rejeitar lideranças que não se alinham ao caráter do bom pastor. Como vocês podem ver na imagem, o homem em primeiro plano olha para as ovelhas sem envolvimento emocional, enquanto o outro se aproxima sorrateiramente ao fundo. A cena transmite ausência de cuidado, vigilância e compromisso. A expressão das ovelhas, atentas e inquietas, reforça a sensação de ameaça. Isso visualmente exemplifica o contraste com o zelo de Cristo. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que nem todo mundo que se aproxima do rebanho está ali para ajudar. O mercenário é aquele que só pensa em si mesmo e abandona as ovelhas. Jesus, ao contrário, nunca nos deixa sozinhos. Ele cuida de verdade e está sempre por perto, mesmo quando surgem perigos. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. A oposição entre o bom pastor e o mercenário torna-se mais vívida quando observamos que o primeiro entrega sua vida para proteger, enquanto o segundo abandona as ovelhas diante do perigo. A imagem do mercenário não é apenas de alguém indiferente, mas de um agente de destruição. Ele não cuida, não preserva e não protege. Antes, colabora com a perda do rebanho. O contraste é teológico. Jesus, o bom pastor, é fonte de vida e salvação. O mercenário representa tudo aquilo que se opõe ao reino, seja liderança corrompida, doutrina falsa ou influência destrutiva. Como vocês podem ver na imagem, Jesus está entre as ovelhas, atento, enquanto a figura sombria com uma foice representa a ameaça e a morte. A presença do pastor contrasta com o ambiente de risco. Essa composição reforça a autoridade protetora de Cristo e o alerta contra todo tipo de liderança que não tem compromisso com o rebanho. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que o pastor da imagem é Jesus, que cuida de nós com amor e coragem. Mas vejam o outro personagem com a foice. Ele representa o perigo, tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Jesus não foge. Ele fica ali para nos proteger. Isso mostra que, com ele, estamos seguros mesmo quando há ameaça por perto. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. O comportamento do mercenário descrito por Jesus em João 10, 12 e 13 expõe a fragilidade moral dos que assumem liderança espiritual sem verdadeiro compromisso com o rebanho. Ele abandona as ovelhas diante do perigo, mostrando seu desinteresse pelo bem delas. A imagem aqui é a dos falsos mestres e líderes que, longe de apacentar, causam confusão, divisão e abandono espiritual. O contraste com o bom pastor é absoluto. Enquanto este se sacrifica, o outro se omite. Esse texto é um alerta para a responsabilidade pastoral e para a vigilância da igreja quanto aos que a lideram. Como podemos ver na imagem, o mercenário está de costas para o aprisco, com um semblante frio, enquanto as ovelhas permanecem sozinhas, expostas e indefesas.
O abrigo, ao fundo, parece abandonado. Toda a cena transmite desproteção e desprezo, reforçando visualmente a negligência daquele que deveria guardar, mas se omite. Para explicar isso de forma simples aos alunos, digam que o mercenário da imagem representa alguém que não se importa com as ovelhas. Ele vira as costas e vai embora, deixando todos em perigo. Isso mostra o que acontece quando seguimos pessoas que não amam a Deus de verdade. Só Jesus é o pastor que nunca nos abandona. Vamos para o próximo subtópico. Lobos vorazes versus o bom pastor. Subtópico 3.3. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Diante do perigo, o mercenário foge, deixando as ovelhas vulneráveis ao ataque dos lobos. Esses lobos representam as ameaças espirituais, heresias e falsos mestres que se aproveitam da ausência de liderança fiel. A negligência do mercenário abre espaço para a destruição do rebanho, mostrando a gravidade de um ministério sem compromisso com Cristo. Essa imagem denuncia a responsabilidade pastoral negligente e enfatiza a urgência de líderes vigilantes e comprometidos com a verdade do Evangelho. Como podemos ver na imagem, um lobo espreita o aprisco enquanto o mercenário, mesmo presente, está distraído e despreparado. As ovelhas demonstram inquietação e medo. A cena reforça visualmente o perigo iminente e a vulnerabilidade do rebanho diante da omissão de quem deveria protegê-lo. O lobo no alto do muro representa a astúcia dos ataques espirituais que se aproveitam da ausência de vigilância. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que o lobo da imagem mostra o perigo que vem quando ninguém cuida direito das ovelhas. O mercenário, mesmo ali, não está prestando atenção, e por isso o lobo se aproxima. Só Jesus é o verdadeiro pastor que nunca descuida da gente e está sempre pronto para nos proteger. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. João 10:12. O texto de João 10:12 destaca a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário. Este último, ao ver o lobo se aproximar, foge por não se importar com as ovelhas. Essa imagem simboliza líderes que apenas exercem função por interesse, não por amor. O abandono abre espaço para o inimigo agir, trazendo dispersão e dor. A liderança cristã genuína exige compromisso, sacrifício e zelo constante pelo rebanho. Como vocês podem ver na imagem, o lobo observa atentamente o aprisco, esperando o momento certo para atacar. O homem de costas representa o mercenário, que mesmo armado, não age. Ele se encontra entre o rebanho e o predador, mas não demonstra atitude. Isso reforça visualmente a ideia de abandono e omissão diante da ameaça espiritual. Para explicar isso de forma simples aos alunos, diga que o mercenário é aquele que finge cuidar, mas na verdade só está ali por interesse. Na imagem, ele vê o perigo chegando, mas não faz nada. Jesus é diferente. Ele nunca foge. Ele fica com a gente e protege com amor. Por isso precisamos confiar nele e seguir sua voz, pois só ele cuida de verdade. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Vamos para a referência. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Como lemos na referência, Paulo adverte sobre os lobos vorazes que penetrariam entre os crentes. Esses lobos representam falsos mestres que, motivados por interesses próprios, deturpam a doutrina verdadeira e desviam discípulos da fé. São agentes da confusão espiritual,
Perigosos porque muitas vezes se disfarçam de líderes piedosos, mas causam destruição dentro do rebanho de Deus. Como vocês podem ver na imagem, um grupo de lobos se mistura ao rebanho de ovelhas, sem que haja alarde visível. Isso sugere a astúcia dos falsos mestres, que agem sorrateiramente. O contraste entre a ameaça representada pelos lobos e a inocência das ovelhas reforça o alerta paulino sobre o perigo real e iminente da falsa doutrina entre os fiéis. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que nem todo mundo que fala de Deus está com a verdade. Esses lobos que aparecem na imagem se parecem com o rebanho, mas querem causar confusão e afastar as pessoas do caminho certo. Por isso, precisamos sempre ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus, e ler a Bíblia para não sermos enganados. Estes têm intenções destrutivas, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 17, geram divisões no rebanho, Tito capítulo 3, versículo 10, e dispersam as ovelhas, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, depois capítulo 4, versículo 1 ao 3. Vamos abordar cada passagem, iniciando com 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Versículo 17 diz assim: Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O apóstolo Paulo denuncia um problema sério: a corrupção da mensagem divina por aqueles que a usam como meio de lucro ou manipulação. Esses falsificadores da palavra não têm compromisso com o rebanho, mas apenas com seus próprios interesses. Em contraste com o bom pastor, que age com sinceridade e temor diante de Deus, esses indivíduos tornam-se ameaça interna, minando a fé verdadeira e desvirtuando a verdade do Evangelho. A metáfora do lobo entre as ovelhas se encaixa bem aqui. Ele age por aparência, mas carrega intenções destrutivas. Agora vamos falar sobre divisões no rebanho. Tito capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. A orientação de Paulo a Tito é direta. Após exortações, aquele que insiste em heresias deve ser evitado. Isso mostra o risco de divisões provocadas por pessoas que, embora pareçam parte do rebanho, disseminam ideias contrárias à sã doutrina. A insistência no erro revela o caráter distorcido de quem não está em comunhão com a verdade. E o afastamento é um ato de proteção ao restante do rebanho. É uma medida pastoral e necessária. Nesse cenário, os lobos representam não apenas opositores externos, mas cismáticos internos, que geram racha e confusão. Agora vamos abordar a passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. E dispersam as ovelhas. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João alerta sobre o surgimento dos anticristos, pessoas que negam a encarnação e a missão de Cristo, mesmo tendo saído de dentro da comunidade de fé. Essa dispersão revela que nunca pertenceram verdadeiramente ao rebanho. O ensino aqui é profundo. Nem todos que convivem no meio do povo de Deus pertencem ao corpo de Cristo. Esses falsos mestres, disfarçados, colocam em risco os mais frágeis da fé. Por isso, o discernimento espiritual é indispensável, pois os lobos não apenas atacam, mas confundem e desviam as ovelhas. A imagem reforça visualmente a ameaça silenciosa e sorrateira dos falsos mestres. Os lobos se aproximam do muro, observando atentamente as ovelhas, prontos para agir diante de qualquer sinal de descuido. Essa composição transmite a tensão entre o perigo que se esconde e a necessidade urgente de vigilância pastoral. A imagem ajuda o professor a exemplificar que nem sempre os inimigos da fé vêm de fora. Muitos se infiltram e tentam confundir o rebanho. Para explicar isso de forma simples aos alunos, diga que os lobos da imagem representam pessoas que querem enganar e afastar os outros de Jesus. Eles podem até parecer bons por fora,
mas por dentro querem causar confusão. Por isso, precisamos ficar atentos e ouvir apenas a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. Ele nos protege e nos mostra sempre o caminho certo. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Lucas 13, 24. Vamos para a referência em destaque. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nos evangelhos de Mateus 7, 13 e 14 e Lucas 13, 24, Jesus utiliza imagens de entrada e passagem estreita para destacar o compromisso necessário à salvação. Ao afirmar que é a porta das ovelhas e o bom pastor, ele se apresenta como o único meio de acesso ao reino e o único guia confiável para conduzir a vida eterna. A linguagem usada por Cristo contrapõe-se às propostas amplas e enganosas que conduzem à perdição. A metáfora reforça tanto a exclusividade de Cristo na salvação, quanto o zelo com que ele conduz os seus ao caminho da vida. A imagem retrata Jesus com um semblante sereno e determinado, envolto por uma luz celestial que emana como raios de glória. Essa representação visual comunica a majestade, autoridade e pureza de Cristo, alinhando-se à sua identidade como a porta que conduz à vida e o pastor que conduz com verdade. Para explicar isso de forma simples aos alunos, diga que Jesus é o único caminho certo para se achegar a Deus. Ele é como uma porta especial. Quem entra por ela encontra a vida de verdade. Ele também é o pastor que mostra o caminho certo, mesmo que seja difícil às vezes, porque esse caminho nos leva para perto de Deus e para a vida eterna. Vamos para a conclusão. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. João 10, 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. A nossa próxima lição será a de número 7, com o tema Eu sou a ressurreição e a vida. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima lição. Deus abençoe.